Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos mais uma aula de Direito do Trabalho, focado na primeira fase da OAB. E o tema que veremos hoje, um tema muito importante que vem sendo cobrado nas últimas provas da FGV. E o assunto que abordaremos hoje é da rescisão, que vai dos artigos 477 a 486 da CLT. Veremos os principais pontos desse tema. E antes de começarmos a aula, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto a estar trazendo mais conteúdo, materiais e aulas para vocês. E lembrando que em todas as aulas aqui do canal, primeiro vemos os principais pontos da teoria e depois estudamos a prática, vendo como vem sendo cobrado pela FGV em questões. Vamos então para a aula. O primeiro artigo é o 477. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho e previdência social, comunicar a dispensa aos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma estabelecidos neste artigo. Então, quando for extinguir o contrato de trabalho, o empregador ele tem que fazer três coisas: a anotação da carteira, comunicar a dispensa e realizar o pagamento. Então esses três pontos são muito importantes na hora da extinção do contrato de trabalho. Continuando, parágrafo 2º. Vamos pular alguns parágrafos porque alguns foram revogados com a reforma trabalhista, por isso que não vai estar em ordem. Parágrafo 2º. O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja a causa ou a forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a natureza de cada parcela, paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo válida a quitação apenas relativamente às mesmas parcelas. Então, o parágrafo 2º diz que, a partir do momento que vai dissolver o contrato, tem que especificar todas as parcelas pagas, tem que especificar a natureza de cada verba paga. Continuando, parágrafo 4º. O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado, inciso 1, em dinheiro, depósito bancário ou cheque visado, conforme acordem as partes, ou, inciso 2, em dinheiro ou depósito bancário quando o empregado for analfabeto. Então, em regra, as partes podem acordar como vai ser efetuado o pagamento da rescisão do contrato de trabalho. Porém, se for analfabeto, vai ter que ser ou dinheiro ou depósito bancário, não vai poder ser cheque. Próximo parágrafo. Parágrafo 5º. Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Então, quando for extinguir o contrato de trabalho e por algum motivo o empregado está devendo dinheiro ao empregador, o máximo que vai poder compensar dessas verbas que o empregado tem direito na rescisão é 1 mês de salário dele. Se ele estiver devendo ao empregador mais do que isso, não vai ser possível compensar mais do que 1 mês do salário dele. Então o empregador vai ter que pagar o que passar de 1 mês de salário, mesmo que a dívida dele seja maior. Continuando, parágrafo 6º. A entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. Então aqui temos um prazo muito importante que é 10 dias contados do término do contrato. Nesses 10 dias, o empregador vai ter que entregar ao empregado os documentos que vão comprovar que ele comunicou a extinção do contrato e o pagamento dos valores. Continuando. Observação agora. A inobservância do disposto no parágrafo 6º que acabamos de ver, então não respeitou esse prazo de 10 dias, passou dele, sujeitará o infrator ao pagamento de uma multa para o empregado, em valor equivalente ao seu salário. Então, passou 10 dias, não pagou os valores devidos da quitação, vai ter essa multa, que vai equivaler a um salário do empregado, devidamente corrigido, salvo quando comprovadamente o trabalhador der causa mora. Então, se atrasou esses 10 dias porque o trabalhador está enrolando, está protelando, aí tudo bem, aí vai ser responsabilidade do empregado
aí é ele que vai ter que arcar com esse atraso. Não vai poder multar, não vai poder culpar o empregador. Mas, tirando essa hipótese, em regra, atrasou os 10 dias? Vai ter uma multa equivalente ao salário do empregado. Continuando. Parágrafo 10. A anotação da extinção do contrato na carteira de trabalho e previdência social é documento hábil para requerer o benefício do seguro-desemprego e a movimentação da conta vinculada ao fundo de garantia do tempo de serviço, nas hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput desse artigo tenha sido realizada. Então, a anotação da extinção do contrato na carteira é o suficiente para você requerer tanto o benefício do seguro-desemprego quanto movimentar o fundo de garantia, o FGTS, nas hipóteses em que a lei permite que você movimente esse dinheiro. Continuando. Bom, vimos então o artigo 477, que é um artigo muito importante desse tema que estamos vendo de rescisão de contrato. Agora, vamos continuar no artigo 477-A, um outro artigo importante. Então vamos lá. As dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Então, independente se eu estou mandando embora como empregador um empregado, vários empregados, não importa se a dispensa é plurima, é coletiva, é individual, eu não tenho a necessidade como empregador de uma prévia autorização de sindicato ou de convenção, acordo coletivo. Não vai precisar. Lembrando que a gente viu no último artigo que o que precisa é você comunicar a rescisão. Porém, você não precisa de autorização para dispensar empregado. Continuando. Agora o artigo 477-B. Então, reforçando, o 477 e os próximos, A, B, eles são muito importantes para a prova quando o assunto é esse que a gente está abordando de rescisão de contrato. Plano de demissão voluntária ou incentivada. Para a dispensa individual, plurima ou coletiva, prevista em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, enseja quitação plena e irrevogável dos direitos decorrentes da relação empregatícia, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então aqui nós temos um ponto dessa matéria fundamental, que é sobre o plano de demissão voluntária ou incentivada. Então aqui é quando o empregador ele quer fazer um plano para demitir pessoas. Então ele faz esse plano para as pessoas que tiverem o interesse de forma voluntária à demissão, eles vão ter benefícios. Aí vai ser de acordo com o plano que for montado pelo empregador. Lembrando que esse plano, o empregador, ele vai fazer junto com o sindicato. Então pode ser um plano de acordo coletivo ou convenção coletiva entre os sindicatos de classe, certo? Então precisa disso. Não basta o plano de demissão ser apenas feito pelo empregado. Vai precisar ter o sindicato, pelo menos o sindicato dos empregados. Agora, pode ser que tenha também o sindicato do empregador, no caso. Então esse plano, quando o empregado aceita a demissão voluntária do plano, ele traz a quitação plena e irrevogável de todos os direitos. Então, independente se foi pago todos os benefícios que ele tinha direito, todas as verbas, todos os direitos ou não, não importa. A partir do momento que ele aceitou esse plano de demissão voluntária, vai ser considerado que foi quitação plena e irrevogável de todos os direitos. Então, um exemplo, ele aceita esse plano de demissão, porém, não foi pago nesse plano as horas extras que ele tinha direito. Em regra, ele depois não vai poder ir para a justiça reclamar essas horas extras que não foram pagas. Porque a partir do momento que ele aceita o plano de demissão, ele está considerando que a quitação está plena e irrevogável. Ele não vai poder reclamar outros direitos, verbas na justiça. Aí tem uma exceção, apenas salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, no exemplo que eu dei de horas extras, se por acaso lá está discriminado no plano da demissão e que as horas extras não estão abordadas naquele plano, não fazem parte, não abrange aquele plano, aí beleza, se tiver de forma estipulada, discriminada, ok, aquilo que tiver assim, ele vai poder depois ir na justiça reclamar, mas de forma geral, não pode.
Qualquer coisa não vai poder depois ser reclamado, porque o plano de demissão ele gera quitação plena, total. Continuando, tá gostando da aula? Então se inscreve aí no canal, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto. Me segue lá no Instagram, sempre estou postando dicas lá, tem materiais, inclusive sobre os materiais. Vou deixar os links direto para vocês conferirem eles aqui na descrição do vídeo. E agora vamos ver na prática tudo que estudamos na teoria. Os principais pontos que estudamos na aula de hoje sobre rescisão, agora na prática. Ver como vem sendo cobrado pela FGV nos exames da ordem. Primeira questão, FGV 2021. Valmir foi empregado da Sociedade Empresária Lanchonete Chapa Quente LTDA, na qual atuou como atendente por 1 ano e 3 meses, sendo dispensado sem justa causa em julho de 2021. A sociedade empresária procurou você como advogado para saber o modo de pagamento dos direitos devidos a Valmir. De acordo com o que dispõe a CLT, sabendo-se que a norma coletiva nada dispõe a respeito, assinale a afirmativa correta. Então vamos às alternativas. Letra A. Uma vez que o contrato vigorou por mais de 1 ano, deve ser feita a homologação perante ao sindicato de classe do empregado ou perante o Ministério do Trabalho. Como vimos, não precisa dessa homologação, não tem essa obrigatoriedade. Letra B. O pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato profissional ou pelo Ministério do Trabalho. Perfeito. Pode ocorrer na própria empresa. Não tem necessidade, não tem exigência nenhuma para a rescisão do contrato. E letra C. Não havendo discórdia sobre o valor devido a Valmir, deverá ser apresentada uma homologação de acordo extrajudicial. Errado, como vimos, não precisa. E letra D, vamos ao erro. A sociedade empresária, ao optar por fazer o pagamento em suas próprias instalações, deverá obrigatoriamente depositar o valor na conta do trabalhador para ter a prova futura do adimplemento. Não é necessariamente precisa ser pago por depósito. Então, a alternativa correta, a letra B, está lá no artigo 477, como vimos, da CLT. Então, a resposta correta, a letra B. Próxima questão. FGV 2021, questão 2. Suelen trabalhava na churrascaria Boi Mal Passado LTDA como auxiliar de cozinha, recebendo salário fixo de R$ 1.500. Por encontrar-se em dificuldade financeira, Suelen pediu ao seu empregador um empréstimo de R$ 4.500 para ser descontado em parcelas de R$ 500 ao longo do tempo. Sensibilizado com a situação da empregada, a sociedade empresária fez o empréstimo solicitado, mas 1 mês após, Suelen pediu demissão, sem ter pago qualquer parcela do empréstimo. Considerando a situação de fato, a previsão da CLT e que a empresa elaborará o termo de rescisão de contrato de trabalho, assinale a afirmativa correta. Bom, aqui estudamos na aula de hoje, que no máximo o que pode ser descontado na hora de rescisão é um salário do empregado. É o máximo que pode ser descontado. Passou desse valor, não pode descontar, vai ter que pagar o que tem de direito o empregado, não vai poder continuar descontando. Então vamos às alternativas. Letra A fala que poderá descontar todo o empréstimo. Errado. Letra B fala que poderá no máximo descontar 1.500. Resposta correta, letra B. 1.500, por mais que a dívida dela é 4.500, pode o limite de um salário. E o salário dela é 1.500. Então, resposta correta, letra B. Vamos ver o erro das outras. Letra C. Não pode haver qualquer desconto, porque o empréstimo tem natureza de contrato civil. Errado, pode sim ter o desconto, mas tem um limite. Letra D. Por lei, a sociedade empresária tem direito de descontar o dobro da remuneração. Errado, é apenas um salário, uma remuneração. Isso está fundamentado no parágrafo 5º do artigo 477 da CLT, como estudamos. Próxima questão. FGV 2019. Questão 3. A sociedade empresária Ômega LTDA deseja reduzir em 20% o seu quadro de pessoal, motivo pelo qual realizou um acordo coletivo com o sindicato de classe dos seus empregados, prevendo um programa de demissão incentivada, com vantagens econômicas para aqueles que a ele aderirem. Gilberto, empregado da empresa havia 15 anos, aderiu ao referido programa em 12 de 10 de 2018. Recebeu a indenização prometida sem fazer qualquer ressalva e 3 meses depois ajuizou reclamação trabalhista contra o empregador. Diante da situação apresentada e dos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Bom, como estudamos, peguei muito nessa tecla, nesse assunto que é importante sobre
plano de demissão voluntária, incentivada. Nesse caso, como não houve, a questão deixou bem clara, não houve qualquer ressalva na hora de aderir ao plano, ele não tem direito de reclamar nada em juízo, certo? Então vamos às alternativas para achar a certa. Letra A. A adesão do programa de demissão incentivada não impede a busca dos direitos lesados. Errado, impede sim. Letra B. A quitação plena e irrevogável pela adesão do plano somente ocorreria se isso fosse acertado em convenção coletiva, mas não em acordo coletivo. Errado. A gente viu que é obrigatório ter ou a convenção coletiva ou o acordo coletivo, mas não precisa necessariamente ser só a convenção. Então, resposta errada, letra B. Vamos a C. O empregado não terá sucesso na ação, pois conferiu quitação plena. Perfeito, como falamos, aceitou o plano de demissão, tem quitação plena e irrevogável, como regra. Vamos ao erro da D. A demanda não terá sucesso, exceto se Gilberto previamente devolver em juízo o valor recebido. Errado, não tem essa exceção aí. E está fundamentado, como vimos, no artigo 477b da CLT. Então, resposta correta, letra C. Bom, assim chegamos ao fim de mais uma aula, espero que tenham gostado. Vimos um assunto hoje muito importante que vem sendo cobrado pela FGV. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. E até o próximo vídeo, estudantes!